Olha, pessoal, voltamos então à programação normal, o governo Lula envolvido em falcatruas com empreiteiras, empresas licitantes e coisas do tipo aí, né? Uma empresa de construção, ao que parece aqui, para obras do DINIT, que é coisa de construção de estradas e etc. E olha só, né? Então o governo pagou quase 200 milhões de dinheiros sem licitação para essa empresa, que tem por característica ter um dos seus réus aí presentes, né, ter aí um quadro societário com réu, um cara que é réu por desvios de verbas, né? Quem diria que o governo Lula iria mexer com esse tipo de coisa, né? Não é como se no passado, toda a história dos governos petistas, esse tipo de fato não fosse plenamente normal, convencional, mais um dia no governo PT, né? Então vamos dar uma olhada nessa história, ver do que se trata, e também conversar sobre o fato dessa empresa estar por aí negociando com governos há muito tempo já, né? Coisas normais também aqui no Brasil. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então a empresa se chama LCM Construção e Comércio e ela foi contratada sem licitação pelo governo federal para fazer 6 obras que fazem parte ali do PAC, desse programa aí do governo federal de aceleração do crescimento, aquele monte de obras e canteiros de obras espalhados pelo Brasil e tudo mais. E essa empreiteira é presidida pelo senhor Luiz Otávio Fontes Junqueira, que foi acusado pelo Ministério Público Federal de improbidade administrativa e superfaturamento de obras, né? Quem diria, na construção de um hospital lá no Pará. Aliás, o pessoal gosta realmente de pegar dinheiro de hospital, uma coisa impressionante da saúde, tirar isso. O pessoal não tem escrúpulos mesmo, né? Mas então aqui ele é acusado, acredito, por chamarem ele de réu aqui, que já haja um processo de fato contra ele, já tenha sido aceito pela justiça, né? Mas então é uma empresa que pelo menos tem algum rabo preso nessa história, com desvio de verbas, com superfaturamento de obras, que é um mal crônico endêmico do Brasil no final das contas. Então a empresa ainda não recebeu, a obra não foi feita, isso é um contrato que foi firmado e esses serviços aí serão prestados para o DINIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, que é uma autarquia que está vinculada ao Ministério dos Transportes aí. E olha só, contando com as vezes em que a empresa participou de licitações, ou seja, contratos em que ela foi vencedora em processos licitatórios e outros que ela foi contratada sem licitação, como esses 6 casos aí, a LCM chega a impressionante cifra de 1,5 bilhão de reais no governo Lula 3. Só nesse governo, 1,5 bilhão de dinheiros para participar de obras públicas. Aí ela ganhou nada menos, aí ou foi selecionada nada menos que 29 vezes pelo DINIT, uma coisa assim impressionante, né? E eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, só vou mencionar porque é importante para a gente contextualizar a notícia, né? Dar alguma base, alguma ênfase para informações que têm algum tipo de relevância. O ministro dos Transportes no Brasil se chama Renan Filho, né? De quem você acha que ele é filho com esse nome aqui? Só isso que eu vou dizer a esse respeito, né? Seguindo aqui com a notícia então, né? O Lula esteve presente ali para mais uma obra, né? Que vai ser tocada pela LCM, foi lá para lançar a obra e tudo mais, que é a duplicação e restauração da BR-423 lá em Pernambuco, no agreste pernambucano, né? Então, o senhor Fabrício Galvão, que é o diretor-geral do DINIT, e o Renan Filho, que é ministro dos Transportes, também estavam presentes aí. E, de fato, esse aqui foi o evento em que eles estavam lá assinando, então, a ordem de serviço para a construção dessa obra aí, né? Então, a LCM foi contratada sem licitação para obras na BR-280 lá em Santa Catarina. Só que o filé mignon da LCM foram contratos aqui celebrados sem concorrência pública, né? Que é uma coisa ótima para a empresa, é claro, bota ali o preço que ela quiser, e se referem a obras na BR-226 e na BR-316 lá no Maranhão, no valor de quase 80 milhões de dinheiros, né? Na BR-280 em Santa Catarina, que eu mencionei ainda há pouco aqui, no valor de 51 milhões de reais, e na BR-470 também de Santa Catarina, no valor de 46
milhões de reais. Lá no Maranhão, o contrato previa pavimentação e melhorias na BR-226, aí, a alteração do traçado com implantação e pavimentação do trecho da BR-316. E em Santa Catarina é para recuperação, obras emergenciais da BR-280 e da BR-470 aí, né? Então tem outros 3 contratos ainda sem licitação para obras lá no Amazonas, em Rondônia e também lá no Rio de Janeiro, obras menores, todas com menos de 10 milhões de reais aqui. Então, se você sempre se perguntou por que as estradas no Brasil são tão ruins e por que elas são restauradas o tempo todo, o pessoal vai lá, faz um recapeamento vagabundo, meia boca, logo em seguida tá cheio de buraco de novo, tem que ir lá recapear a pista, é por conta desse tipo de coisa, né? Você cria uma situação emergencial e aí você tem que trazer uma empresa para resolver, porque não, isso é interesse público. Não podemos abrir um processo licitatório, precisamos contratar para ontem, né? E aí é um prato cheio para esse tipo de situação aqui, né? Nada de novo em se tratando do nosso Brasil, de nossa terra Brasilis, né? Então, de fato, aqui somando os contratos com licitação e sem licitação, só essa empresa, a LCM Construção e Comércio, aí, já recebeu 1,5 bilhão nos contratos, ainda não recebeu os valores, mas o contrato já está ali prontinho, assinado e tudo mais. Isso aí, esse valor supera até o momento aí, né, o que já foi feito até agora. Estamos aí em novembro ainda, né? Tem ano para correr, mas esse valor supera em 4 vezes maior do que todos os 27 contratos que essa empresa teve aí com o governo federal durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Então, em apenas um ano, o governo Lula deu mais contratos para a LCM do que deu 4 vezes mais contrato com a LCM, aí, o valor, pelo menos, o montante total, né, do que os contratos firmados durante 4 anos do governo Bolsonaro. Então, realmente, não só tem mais contratos aqui sendo feitos, porque são 29 no governo Lula contra 27 em 4 anos do governo Bolsonaro, como o valor está muito acima, realmente obras muito maiores com um valor muito mais importante do ponto de vista do ganho para a empresa. O valor durante o governo Bolsonaro de contratos celebrados com essa empreiteira foi de 366 milhões de reais aí. Quem comandava o Ministério da Infraestrutura, né, que na época era isso aí, não havia sido fatiado em um monte de pastas como o Lula fez, é claro, precisa encaixar um monte de gente nesses ministérios, mas quem comandava essa pasta na época era o Tarcísio de Freitas, que é o governador atual de São Paulo. Realmente, essa empresa não teve aí tanta benevolência estatal naquela época aí, mas é importante frisar isso. É uma empresa que já está rodando aí o cenário federal há um bom tempo. Entra governo, sai governo, ela está lá, né? Então aqui, essa empresa já esteve na mira da Polícia Federal, pelo menos aí, inclusive esteve rodando aqui a questão da Operação Lava Jato, inclusive lá em 2019 ela entrou na mira da Polícia Federal, né? Então a Operação Mão Dupla, de forma específica, foi aquela em que a empresa foi investigada e foi acusada de fraudar medições e pagamentos em serviços de pavimentação realizados em BRs lá, numa BR, né, em Porto Velho aí. Isso teria causado um prejuízo de 12 milhões de dinheiros aos cofres públicos, né? E aí, antes disso, em 2011, aí, o dono da LCM, que é o tal do Luiz Otávio Fontes Junqueira, que eu citei anteriormente, comandava outra construtora, que é a CCM, Construtora Centro Minas, e naquele ano ele foi acusado de improbidade pelo Ministério Público Federal lá no Tocantins, por conta de um prejuízo de 4,8 milhões de reais numa obra lá da BR-153, também contratada pelo próprio DINIT. E aí ele se tornou réu numa ação movida pela Justiça do Pará por conta daquela história da construção do hospital ali, quase 2 milhões de reais de prejuízo, né? Então, o que nós estamos falando aqui de forma específica é de um dono de empresa que tem problemas com a justiça e uma empresa que tem problemas com a justiça também e que está ganhando uma série de contratos com o governo federal aí, né? O pessoal do Ministério de Transportes aqui afirmou que essa dispensa de licitação aí segue exigências de normativos técnicos e tudo mais aí, né? Então, existiria um contrato remanescente, etc, etc aí.
E realmente, aqui no caso de Santa Catarina, conforme eu citei, a estrada ficou esburacada, emergencialmente precisamos assinar esses contratos aí. Parece ser muito conveniente, pelo menos do meu ponto de vista, né? Então, algo chama atenção, pelo menos nessa história. Em primeiro lugar, o fato dessa empresa estar tão enrolada com a justiça assim. Não tem como exigir algum grau de lisura, algum grau aí de idoneidade das empresas e tudo mais. Tudo bem que está sendo julgada, né? Mas será que não valeria a pena aumentar os critérios nesse sentido aí? Vai saber. E outra coisa que chama atenção é o volume do valor envolvido nessas negociações. Realmente não é dinheiro pequeno, é dinheiro muito grande, diga-se de passagem, muito superior a tudo que essa empresa negociou nos 4 anos do governo anterior, do governo Bolsonaro. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, até a próxima.